Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais esta meditação do Santo Evangelho. Hoje vamos fazer a meditação um pouco diferente e comenta aqui se você gostou dessa forma de meditar o Evangelho. Deixa o like também, tá bom? O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Marcos 7, 14 ao 23. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia: Ouvi-me, todos, e compreendei. Observe que Jesus chama a multidão para ouvi-lo, ou seja, ele quer ser ouvido. Ele faz questão de que a pessoa o escute, que escute o seu evangelho. E mais ainda, que compreenda as palavras de Jesus. Nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas o que dele sai é que o torna impuro. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos faziam perguntas sobre esta parábola. Ele lhe disse: Também vós não entendeis? Não compreendeis que nada de que fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas não vai para o coração, mas para o ventre e daí para a fossa? Assim ele declarava puro todo alimento. Ou seja, não pode comer isso, não pode comer aquilo, onde nós vimos a passagem sobre a questão de lavar as mãos, que foi questionado pelos judeus, pelos fariseus, pelos escribas e fariseus, que segundo a tradição judaica, teria que lavar as mãos, como diz no Evangelho de ontem, corretamente, né? Detalhadamente, não poder lavar a mão somente por acaso, seria até o cotovelo, porque senão estaria impuro, enfim, tudo aquilo que é externo, né? Jesus diz aqui, assim ele declarava puro todo alimento, porque não é aquilo que entra, ou seja, você pode comer isso, você pode comer aquilo, que isso não te torna impuro. Claro que isso não anula a sexta-feira da paixão ou as sexta-feiras, né, em que nós fazemos abstinência de carne vermelha. Tá, vamos lá. E acrescentou: o que sai de alguém é que o torna impuro. O que sai de alguém é o que torna o cidadão impuro. Pois Jesus falou aqui, desce e vai para a fossa. Mas aqui a questão não é só alimento. Olha o que Jesus vai dizer. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Ou seja, aqui é que nasce a impureza. Dentro do coração é que nasce a impureza. Mas se sai como má intenção, seja por palavra, ou seja por atos, por gestos, aí sim torna a pessoa impura. Porque aqui Jesus vai dizer, fornicações, o que é fornicação? Quem sabe o que é fornicação? Fornicação é um casal de namorados que não são casados, são namorados, são noivos e que têm relação sexual antes do casamento. Isso é fornicação. Muitas vezes não é um casal de namorados, mas às vezes você vai para uma festa, para a balada, chega lá, conhece uma morena, chega lá, você conhece um moreno, um jovem, uma jovem, uma loira, um loiro, enfim, né? Gosta da pessoa, ou melhor, gosta não, se sente atraído fisicamente, sexualmente pela pessoa, de lá sai para um ambiente privado, privativo,
né? E tem relação sexual. Isso é fornicação. Primeiro que você nem conhece a pessoa. Depois que conheça, que seja um casal de namorados mesmo. Namorados ali da igreja, que de oração, o namorado é do texto dos homens, a namorada é da Legião de Maria. Mas não são casados ainda, estão noivos, estão planejando o casamento, mas não conseguem manter a continência sexual e tem relação antes do casamento. Isso é fornicação. E isso é o que torna a pessoa impura. Jesus é quem fala aqui. Fornicações, roubos, homicídios. Porque quando a pessoa rouba ou quando a pessoa pratica um homicídio, a intenção sai daqui. Começa aqui no coração. Você pensa que é aqui, na mente, mas não é. Não é. Talvez eu possa deixar salvo alguns distúrbios, mas de um modo geral não. Nada. Sai daqui. Eu fiquei confuso entre sai e nasce. Sai daqui do coração, nasce aqui no coração. Homicídios, adultérios. Adultérios é você que é casado ou você que é casada, porque é muito interessante as homilias, as pregações, as meditações das palavras, é tudo assim, você que é casado, como se mulher também não praticasse, né? Ou você que é casada, e aí está em situação de adultério, trai o marido, trai a mulher, muitas vezes está numa outra relação, ou melhor, está numa segunda relação, né? Mas não está casado na igreja, é adultério. Se a primeiro relacionamento tivesse sido casado na igreja, é adultério. Isso é o que torna a pessoa impura. São esses pontos que tornam a pessoa impura. Adultérios, cobiças, cobiça de tudo, né? Cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o marido do próximo, cobiçar as coisas do próximo. Olha só, é porque o pessoal do espiritualidade católica tem aquela cruz, é tão bonita, mas olha com olhar de cobiça, não olha com olhar de admiração. Que bom que eles têm aquela cruz, né? Mas olha com olhar de cobiça. Eu desejo para mim aquela cruz, eu não quero outra, eu quero aquela. Eu desejo para mim como fez Davi, eu não quero outra. Poderia ter qualquer mulher, entre aspas, né? Mas qualquer mulher, eu quero aquela. Eu quero aquela mulher. Eu me encantei por ela, né? Cobiças, perversidades, é o que a gente mais vê hoje em dia no mundo. Fraudes, que nós mais vemos também. Arrogâncias, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Todas essas coisas que não foi eu quem falou, não foi eu quem falei, foi Jesus que falou aqui, saem de dentro, saem do coração. Quem mais entende aquilo que está aqui dentro do que Jesus? Não tem psicólogo para dizer que é daqui, que a pessoa vai roubar, que começa aqui. Não. Jesus fala, começa aqui. A pessoa que vai adulterar, começa aqui. A pessoa que é insensata, a pessoa que é arrogante, que é orgulhosa, é tudo problema psicológico, que é calunioso. Não. Jesus fala, começa aqui. Tudo aquele que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Quem criou esse coração é quem disse. É Ele quem sabe. E se Ele disse que é daqui, é porque é daqui. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.